Carolina, eu agradeço muito a tua presença conosco. Obrigada por compartilhar conhecimento e por apoiar o Novembro Laranja. Então, eu passo a palavra para você para compartilhar a sua aula para o nosso canal do YouTube. Então, enquanto FSM e Grupo de Eletrofisiologia da Audição e Avaliação Comportamental, eu te agradeço muito. Obrigada pela tua presença. Obrigada, professora Michele. Agradeço a oportunidade, então, de contribuir um pouco mais, né, para essa campanha do Novembro Laranja. Já aproveito para matar um pouquinho da saudade, né, porque eu sou egressa aí do programa de pós-graduação. Então, vou compartilhar um pouquinho a minha pesquisa, a minha vivência nesses 4 anos que eu fiz o meu doutorado e compartilhar um pouco do meu trabalho, que foi osteopatia e acupuntura, né, no tratamento do zumbido crônico. Na verdade, eu sou fisioterapeuta, e eu já havia feito mestrado no programa de pós-graduação, trabalhei com outro tema anteriormente, mas quando eu ingressei, então, no doutorado, foi bem a fase em que eu, como fisioterapeuta, estava buscando um aprimoramento do meu trabalho e acabei fazendo uma especialização em osteopatia. E aí veio bem a calhar essa ideia, porque lá nas práticas e nas aulas que a gente estava tendo em osteopatia, acabou surgindo, então, o zumbido, né, como um sintoma que poderia ser tratado pelo fisioterapeuta, pelo osteopata, que eram que nos passavam ali na aula prática. E eu fui atrás, fui pesquisar para ver as que tinha de bibliografia, né, o referencial, e eu vi que realmente era algo muito novo nessa área. Até isso foi o que nos dificultou no começo, né, buscar esse embasamento de outros trabalhos, enfim. Mas também foi o que nos causou ali uma vontade muito grande em investigar a osteopatia, então, como tratamento do zumbido crônico. A acupuntura veio, então, como algo já consolidado no zumbido, né, e nos serviu um pouco de comparativo, então, para a gente ver se realmente os pacientes apresentavam melhora. Então, eu começo agradecendo, né, aproveitando que todo o grupo, várias pessoas do grupo estão compartilhando as suas aulas, né, as suas pesquisas aqui. Eu gostaria de agradecer ao grupo, né, porque para mim esse início foi bem difícil, assim, no sentido de que eu era alguém de outra área, né, não era da fonoaudiologia, nunca tinha trabalhado com zumbido, e eu precisei de pessoas, então, que abraçassem a minha ideia, né, e a professora Michele, em primeiro lugar, e com ela veio todo o grupo, né, que acolheu essa pesquisa. Então, eu agradeço ao grupo e aproveito para falar que, realmente, assim, depois a gente trabalhando juntos, nós podemos ver que esse tema, o zumbido, ele realmente é um tratamento, um sintoma que tem que ter uma abordagem multiprofissional, né? Antigamente, eu acho que se tratava o zumbido de uma maneira mais centrada ali no modelo do médico, da fonoaudiologia, e a professora Michele vem aí com um grupo grande de profissionais mostrando que a gente vai se complementando, então, nesses tratamentos, né? E principalmente porque o zumbido, vocês sabem, né, ele é um sintoma que tem uma etiologia variada, então, cada um desses profissionais que vem agregando no grupo vai tratar o zumbido voltado para a sua área, né, e contribuindo para as outras áreas. E eu já destaco aqui uma das impressões que eu tive, né, em relação à minha pesquisa, já falando do zumbido. Ele é um sintoma difícil de tratar, porque ele exige várias mudanças de hábito, né, e nem sempre a gente os pacientes e nós, né, nos colocam também como sujeitos suscetíveis a doenças, nem sempre a gente está disposto a realizar essas mudanças de hábito. Então, realmente é muito difícil
fazer com que o paciente incorpore determinadas terapias, né? E aí a gente tem que ir respeitando essa individualidade também do sujeito na hora de fazer os tratamentos, tá? Enfim, a acupuntura, né, como eu havia comentado, ela é já uma terapia utilizada há bastante tempo em várias patologias, né? E no zumbido, então, o que se tem é que o estímulo das agulhas provoca uma descarga elétrica que desencadeia potenciais de ação e influencia a atividade do núcleo olivo-coclear ou a modulação de conexões das vias auditivas ascendentes com o sistema límbico e a amígdala, tá? Na parte da osteopatia, a gente vê assim, ó, que a fisioterapia, como uma profissão, já vem trabalhando com o zumbido há muito tempo, né? Mais especificamente com as DTM. Então, antigamente se associava muito o zumbido com DTM, né? O que vem se falando mais recentemente? Que a ATM, ela é só uma das articulações do crânio. Claro, ela é a mais móvel, né? Então, é algo que se destaca e algo que realmente gera distúrbios muito grandes no sistema mastigatório. E pela proximidade, pela relação com a orelha, acaba desencadeando muito sintoma de zumbido. Mas nós temos, além das DTM, nós temos distúrbios crânio-cervicais, né? Que são articulações menores, né, articulações em que a gente não visualiza o movimento, assim, tão, com tanta facilidade como nas DTM, mas são articulações, por exemplo, as suturas cranianas, elas têm movimento, têm micromovimento, elas têm vasos, nervos que passam ali entre essas articulações e que podem fazer disfunções importantes também. E a gente tem músculos, né, faciais e cranianos que também podem desalinhar, podem contraturar, formando o que a gente chama de pontos gatilho, né? Então, essa terapia dos pontos gatilho já é também bastante conhecida no tratamento do zumbido. E mais recentemente, então, se fala nos distúrbios crânio-mandibulares, que aí a gente inclui má oclusão dentária, estresse, tensão muscular, forças inadequadas, sobrecarga muscular, bruxismo, e aí transtornos de ansiedade, doenças sistêmicas que vão alterar as estruturas ósseas, distúrbios posturais, privação de sono. Então, aqui a gente já começa a ver que mesmo uma terapia que ela é basicamente estrutural e que ela vai mexer em estruturas musculares, ósseas, né, ela também gera e está somatizada, né, no indivíduo como processos de ansiedade, de doenças, de sofrimento, vamos dizer assim, do sistema de saúde geral, tá? Então, a osteopatia, ela é dividida didaticamente, né, em osteopatia estrutural, visceral e craniana. Nesse trabalho que eu desempenhei, a gente usou basicamente a osteopatia craniana, né, justamente porque a TM, os músculos e as articulações do crânio estão diretamente relacionadas ao zumbido, mas existe a osteopatia para outras articulações do corpo, para promover a simetria entre os ossos, as articulações, enfim, e visceral também, tá? Pela manipulação discreta de órgãos, a gente consegue acessar estruturas ósseas, porque muitos dos nossos órgãos, muitos dos nossos músculos dos órgãos, né, musculatura lisa se insere nessas vértebras, enfim. Então, uma simples ansiedade que o paciente traga, ele pode ter dor de estômago, aquela sensação de peso no estômago, e isso pode acarretar, inclusive, distúrbios posturais e até cranianos, enfim, decorrentes disso. Então, a osteopatia é realmente uma terapia manual, realizada pelos fisioterapeutas, mas que ela leva em consideração toda essa questão também de bem-estar, de equilíbrio orgânico, de vísceras, estruturas, enfim. Então, a gente busca um bem-estar geral do sujeito, tá?
E aqui só para mostrar um pouquinho, né, do quanto não só a ATM, que já é bastante conhecida, mas também outras estruturas corporais podem estar envolvidas na fisiopatologia do zumbido, né? Então, a gente sabe que a ATM, ela tem uma musculatura diretamente ligada ali à cápsula articular, né, da ATM, mas, por exemplo, a gente tem aqui, ó, os músculos supraioides, né, o digástrico, ele vai lá na mastoide, ele pode promover um músculo muito contraturado, por exemplo, no lado direito, um supraioide, um digástrico muito contraturado desse lado, pode promover pequenas rotações do osso temporal, e isso pode modificar toda a mecânica ali da orelha e ser um causador de zumbido, né? Então, hoje em dia, uma das coisas que eu aprendi, assim, também com essa pesquisa, é que é muito difícil a gente excluir um zumbido de causa muscular só palpando e avaliando a ATM do paciente. Porque, por exemplo, você fala muito em pontos gatilho no trapézio, né? Vocês podem ver ali naquela figura do meio, que o trapézio, ele é o músculo mais superficial da coluna ali, das costas, né, do dorso. Mas existem 3 camadas de musculaturas ali que podem também conter ponto-gatilhos, podem conter contraturas e desalinhamentos ali que vão também trabalhar para um posicionamento diferente da ATM, né? Então, por exemplo, se eu tenho um dorso muito contraturado, músculos com muito ponto-gatilho, isso tende a tracionar o occipital e mudar o grau de movimento, toda a mecânica da ATM, né? Então, quando a gente trata, na verdade, a gente não vai tratar o zumbido, né? A gente vai tratar, como fisioterapeutas, esses desalinhamentos. A gente tem que pensar no sistema como um todo. Então, por exemplo, na minha tese, a gente fez um protocolo baseado em alguma literatura que já existe, que usa, além da ATM, trapézio, mobilizações cranianas, cervical, né? Então, a gente acaba tendo, como fisioterapeuta, que avaliar toda a disfunção craniana que pode existir nesse paciente, né? Então, aqui alguns exemplos, por exemplo, para ilustrar do que a gente usou, né, no trabalho. Nós trabalhamos com articulações, músculos, vísceras, vasos e nervos, tá? Então, a avaliação osteopática, ela é baseada no movimento e na tensão dos tecidos. Eu vou simplesmente avaliar se um tecido do lado direito está semelhante à tensão, à dor, a capacidade do músculo se alongar em relação ao outro lado, né? Então, a gente sempre leva em conta essa simetria, e a terapia, ela é basicamente liberar, né? Se fala em liberar a restrição desses tecidos, né? Algumas literaturas dizem o seguinte, que a patologia, ela pode vir pelo desalinhamento, né, das articulações, pela falta de simetria, ou simplesmente uma tensão muscular aumentada, ela pode reduzir circulação tecidual, e isso já poderia causar alguns sintomas relacionados à dor, relacionados aos tecidos, né, ao funcionamento dos tecidos. Então, tem uma articulação bem importante que a gente trabalhou também, que é a articulação esfenobasilar, né, tem uma figurinha ali em cima. Ela é uma articulação que está também relacionada à ATM, ao osso temporal, indiretamente, mas ela está em cima da hipófise, né, que é uma glândula muito importante nesse controle da emoção, da ansiedade, dos traumas, né, e em pacientes que têm muita tensão, muita ansiedade, essa articulação, a gente sente ela bastante tensa, bastante rígida. Então, a ideia na nossa terapia é trabalhar isso, né? Eu como fisioterapeuta, não posso dizer que eu estou tratando diretamente o zumbido, eu estou tratando de ossos, vísceras, articulações, em relação a essa terapia, que é a osteopatia, e a partir daí a gente pode trazer um benefício, né? Então, tem uma terapia tem uma frase da yoga que diz que quem respira vive.
Então, a yoga, a osteopatia, essas técnicas complementares, elas falam muito que os tecidos, para viver, para manter a sua função, elas precisam respirar. E um paciente que tem muita ansiedade, muita tensão tecidual, ele não consegue, então, trazer essa respiração para o tecido. Então, a hipótese da minha tese foi de que o zumbido crônico, ele poderia também ser causado poderia estar associado a sintomas como dor craniana, cervical, torácica, pacientes podem apresentar cefaleia, DTM, esses podem ser sinais, indícios de que essa musculatura ali da região craniana, cervical, enfim, está com alguma disfunção osteopática, né, ou com alguma disfunção somática. E aí, o que a gente imaginava no início? Que somente os pacientes com limiares auditivos também iriam melhorar, né? Porque a gente imaginava que onde houvesse uma patologia ali, né, de orelha, que fizesse essa perda auditiva nos pacientes, eles não iam melhorar, porque os sintomas não iriam se sobrepor. Depois depois eu falo, enfim, da nossa descoberta, tá? Mas, então, nós avaliamos sujeitos com limiares normais, com perda até moderada, né, para a gente tentar entender um pouquinho isso, e aplicamos, então, um protocolo de acupuntura e de osteopatia, né, em sessão única ou tratamentos com 6 sessões de terapia. Então, o que eu imaginava? Que essas terapias poderiam promover melhora do sintoma, né, e aí a gente avaliou isso pela EVA. Imaginamos que poderíamos estabelecer um protocolo de tratamento, ou pelo menos uma ideia de tratamento, né, de avaliação osteopática para esses pacientes. A gente imaginou que conseguiríamos identificar um perfil do paciente, por exemplo, qual é o perfil do paciente que pode melhorar a partir da osteopatia. Será que é só quem tem DTM? Será que é só quem tem DTM? Será que é quem tem dor cervical? E também buscamos avaliar o perfil oxidativo dos pacientes, tá? Por algumas avaliações de metabolismo oxidativo, então, que a gente fez nesse protocolo, tá? O que nós vimos? Que na sessão única, nós só fizemos a osteopatia craniana, né? E a gente viu que dos 28 sujeitos, 5 sujeitos apresentaram melhora sintomatológica, superior a 2 pontos na EVA. E também em relação ao estresse oxidativo, houve aumento na carbonilação de proteínas, tá? A gente imagina que esse aumento pós-sessão possa ter se dado porque as proteínas, a gente mexe muito em fáscia muscular e em tecido muscular, né? Então, poderia ter havido liberação de algum tecido, de alguma substância inflamatória tecidual ali, mas isso ainda precisa de mais estudos, né, a gente não conseguiu repetir esse protocolo no tratamento, né, então fica aí uma limitação do estudo, mas que a gente já sinaliza, né, essa possibilidade de carbonilação de proteínas. E no tratamento, então, foram 24 sujeitos, 12 em cada grupo de estudo, né? 5 apresentaram melhora no grupo osteopatia e 3 apresentaram melhora na acupuntura. Então, em relação àquela ideia de formar um perfil do paciente que melhora, eu queria mostrar, então, algumas diferenças que a gente percebeu, né? Então, aquela nossa ideia de que só os pacientes com limiares normais teriam melhora sintomatológica, a gente vê ali na primeira linha uma paciente, né, do sexo feminino que teve 5 pontos de melhora na EVA. Então, realmente, ela tinha um limiar normal e, aparentemente, né, a gente poderia dizer que a única coisa que causava, então, essa sensação de zumbido poderia ser algo muscular, articular. Aí a gente teve
outro paciente ali na linha 4 que tinha os limiares normais e não notou melhora sintomatológica. Ao mesmo tempo, tiveram pacientes com perda auditiva moderada, né, um paciente idoso até, que teve 2 pontos de melhora. Então, a gente já entendeu que, às vezes, o limiar auditivo não influencia tanto, assim, na melhora, né? Talvez possa haver realmente a questão da modulação, né? A questão de que outras causas podem vir a somar nessa sintomatologia, né? Então, nós pensávamos também que talvez o tempo de sintoma influenciasse. A gente tem ali 2 pessoas, né, na terceira e na quarta setas ali, que tem o mesmo tempo de aparecimento do sintoma, então 1 ano para as 2 pessoas, mas uma pessoa teve a melhora total do sintoma, com uma sessão só. Aqui são todos pacientes de sessão única, né? Mas a outra pessoa, com o mesmo tempo, não melhorou, né? Não notou melhora do sintoma. Também pensamos, assim, que talvez o zumbido que fosse localizado só na orelha direita ou só na orelha esquerda pudesse pudesse ter melhora sintomatológica, e aí mais relacionado à ATM ou uma assimetria de um lado do crânio, nós vimos que na penúltima seta ali, na segunda de baixo para cima, uma pessoa que tinha a sensação do zumbido em ambas as orelhas ou na cabeça, ela teve melhora de 2 pontos na EVA. Então, de novo, outro perfil, né, de paciente que a gente não conseguiu estabelecer. E outro destaque que eu dou aqui é a última seta ali. Essa paciente, ela teve melhora total do sintoma após uma sessão, mas quando a gente reavaliou o sintoma em 1 semana, já tinha voltado, porque ela teve um quadro gripal, né, nessa semana ali, e o sintoma retornou. Então, o que a gente percebeu? É muito difícil criar um perfil de pacientes que vão melhorar com a osteopatia, porque a gente tem aqui pessoas muito diferentes do ponto de vista audiológico, do tempo de sintoma, da localização, né, de orelha, ou de ambas as orelhas, o tipo do zumbido, né, se frequências mais graves ou mais agudas, menores ou maiores. Então, a gente acabou entendendo que, independente desses fatores aqui que a gente coletou, os pacientes apresentam melhora ou não. E aí eu acredito que depende muito de outros fatores, como, por exemplo, fatores emocionais, pessoas que têm já alguma deformidade de coluna, pessoas que têm não só dor na ATM ou craniana, mas que às vezes apresentam sobrecarga emocional, somatizam essa sobrecarga emocional, porque algumas pessoas o sintoma retornava, das pessoas que melhoraram, o sintoma retornava ou por estresse muito grande, várias pessoas relataram, né, que o sintoma retorna depois do estresse, ou seja, toda aquela tensão muscular e articular retorna, né, ou por quadros gripais. Então, situações em que muda, né, toda a mecânica ali da orelha interna, tá? E aqui a gente descreveu, então, um desses casos, né, que foi o caso que houve remissão do sintoma. Esse sintoma se manteve inativo por 6 meses, ele retorna nos primeiros 6 meses. A gente fez, então, nesse estudo de caso, uma nova sessão única, e em 18 meses esse sintoma retornou de novo. Na primeira vez ele recidivou por estresse, e na segunda vez por estresse associado a um quadro gripal. Então, só para mostrar para vocês que essa paciente aqui era uma paciente que tinha DTM, ela tinha bastante queixa de DTM,
e ela fazia uso das plaquinhas oclusais, e não obtinha melhora, né? Então, na sessão de osteopatia, a gente achou, além da DTM, várias outras articulações e músculos do crânio que ela acabava tendo disfunção, né? Então, ali, ó, na avaliação, na primeira avaliação, ela tinha uma EVA 4, né? O sintoma sumiu, então, por 6 meses, voltou bem mais alto, então, voltou com uma EVA 7. E, na última vez, ali, após 18 meses, voltou uma EVA 5, né? O que isso me diz? Que talvez a osteopatia, ela seja uma terapia que mereça revisão de tempos em tempos. E aí, se a gente pensar na ideia do tratamento do zumbido como um bem-estar, né, que eu falei lá no começo, exercício físico, os cuidados com a alimentação, a osteopatia, né, os cuidados com a mecânica corporal, eles devem ser acompanhados a longo prazo nesse paciente que tem tendência, ou que já teve algum episódio de zumbido, né? Então, é importante o acompanhamento desse paciente, tá? Então, algumas conclusões, né? Ter a perda auditiva não impede que o paciente tenha dores musculares, emocionais, energéticas. Portanto, essas terapias musculares, emocionais, né? Aqui entra, no multiprofissional, entra o papel do psicólogo, de outras terapias complementares, né? Muita gente coloca a acupuntura também como uma terapia complementar. E aí tem outras meninas do grupo trabalhando com outras terapias complementares, com o uso de suplemento, né? Isso hoje em dia é importantíssimo, essa saúde oxidativa, né? A gente tem visto isso esse ano, um ano de pandemia, se fala muito, né, sobre pessoas que talvez teriam uma imunidade melhor, né, em função de vitaminas, em função de minerais, né? Então, a gente sabe que uma boa alimentação, um bom perfil oxidativo, um bom estado oxidativo, vão beneficiar sujeitos independente da audiometria, né? É claro que nesse caso existe uma lesão ali, mas pode existir um somatório também de sintomas, né? De causas. Algumas pessoas não tinham nenhuma dor ou queixa sugestiva de melhora com essas terapias e melhoraram, tá? Então, nem sempre o paciente que melhorou é o que me dizia, eu tenho ATM, eu tenho dor muscular. Alguns pacientes simplesmente me diziam, eu acho que eu não vou melhorar porque eu não tenho dor nenhuma, eu não sinto nada. E a gente achava certos desalinhamentos ali que talvez a longo prazo vão trazer uma dor muscular, vão trazer alguma disfunção mecânica maior, né? Então, a gente acabou tratando no início, né, da mecânica, da biomecânica. Essas terapias são terapias agradáveis, relaxantes, né? A gente não relatou, assim, nenhuma queixa, desconforto em relação à terapia, né? A acupuntura, algumas pessoas tinham um pouco de medo, mas ela não é uma terapia dolorosa, assim, as agulhas acabam, entra 2 milímetros ali da agulha, né, então ela causa um mínimo desconforto, a osteopatia quase que nenhum desconforto, né, são terapias muito baratas, fáceis de se realizar. Algumas pessoas melhoram na primeira sessão, chegam a diminuir o zumbido a nível 0, né, que foi um dos casos que a gente presenciou. Outras requerem mais algumas sessões, isso vai depender do nível de disfunção biomecânica e do quanto o corpo responde também a essas terapias. E para outras pessoas, ela simplesmente não funciona, né? Inclusive, pessoas que têm queixas musculares, articulares, e mesmo depois de 6 sessões, a gente realmente não viu melhora, tanto na biomecânica, como às vezes havia melhora na biomecânica, mas não no zumbido, né? Então, essas duas situações também.
Outra situação interessante é que alguns pacientes referem a modulação do zumbido durante o atendimento, né? Então, ou na intensidade ou na frequência. Então, alguns pacientes a gente ali atendendo, eles diziam, agora eu percebo o zumbido mais agudo, o som tá mais agudo. Ou eles diziam, tu aperta aí, tu mexe aí nesse músculo ou nessa articulação e o zumbido diminui o volume, né? Diminui a intensidade, tá? Isso a gente também referiu. Outra conclusão interessante, a cura das doenças é uma cura conjunta da alma, do corpo, dos hábitos, dos relacionamentos, tudo isso influencia, né, no nosso bem-estar. Então, grande parte das pessoas apenas quer a cura e não o processo de cura. Então, muitas vezes, eles só te questionam se o zumbido vai sumir, né, porque realmente é o que incomoda. Mas a gente tem que entender, principalmente nessas terapias complementares, que o zumbido é uma terapia, o zumbido é um sinal de que várias situações no nosso organismo podem estar alteradas. E para isso a gente precisa dessa abertura do paciente em se conhecer, em tentar mudar hábitos, que é o mais difícil, né? E para então conseguir a tal cura, né, do sintoma. E que é necessário o acompanhamento, né? Justamente porque esses processos de saúde, eles podem, ao longo da vida, ao longo das situações de estresse, de sobrecarga, tanto emocional quanto muscular, né? Elas podem retornar. Então, a gente sugere o acompanhamento, né, com profissionais, fisioterapeutas, osteopatas, e aí, é claro, a gente vai ter que ir imaginando, né, e tentando, diferente de criar um perfil de paciente que pode se beneficiar de uma terapia ou outra, mas a gente tentar ir conhecendo esse paciente a ponto de entender com qual terapia ele pode ir se beneficiando melhor, e aí a gente vai mesmo por tentativa e erro, né? Então, eu acredito que, eu sempre digo, né, que não faz mal a gente fazer consultas, né, periódicas e que todo mundo, na verdade, deveria, com zumbido ou não, todo mundo deveria cuidar da sua saúde de uma maneira geral. E no paciente com zumbido, a gente tem que manter esse mesmo discurso, né, de que a gente busque esse equilíbrio, então, tá? Então, aqui a mensagem que eu deixo com essa aula é que você conheça o teu corpo, perceba os sinais, escute a tua alma, fale tudo o que precisa falar e faça o que tem que ser feito. Viva com sabedoria e agradeça, né? Então, aí a gente tira as nossas amarras, né? Que talvez sejam a causa de muitos das nossas patologias. Carol, te agradeço muito, muito por essa aula linda, muito obrigada. Obrigada por compartilhar conosco teus conhecimentos e os resultados da tua tese de doutorado, que foi brilhante. Então, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Não sei se você quer fazer mais algum comentário ou a gente pode encerrar. Não, eu só quero dizer que estou aberta, né, a dúvidas aí, a colaborações. Espero que mais pessoas se interessem pelas terapias complementares, né, que mais pessoas multiprofissionais participem desse grupo, né, prof, contribuam aí com vocês. É um grupo muito maravilhoso de participar. Te agradeço de novo pela ajuda e pelo convite também para participar. Muito obrigada a todos. Eu te agradeço. Muito, muito obrigada. Um grande abraço.